Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Mais um sábado, Faria Lima, 16 graus. Ontem estava 30 graus em São Paulo, mas hoje já amanheceu frio. Mas eu estou me sentindo aquecido pelos amigos que me visitam aqui, me prestigiam nesse podcast. E hoje eu estou muito feliz com a presença da Carol Bassi, diretora tributária da Acelen. Carol, querida, obrigado pela presença. Vim num sábado aqui me visitar, eu fico muito feliz. Imagina, eu é que agradeço esse convite delicioso, Augusto. Muito bom. Eu estava ansiosa, esperando, contando os dias. Maravilha. Fico muito feliz com o convite, é um prazer estar com você, uma referência, uma inspiração para mim. E tomo, assim, aproveitar essa nossa horinha aqui com muito amor aqui, entrega para a gente fazer um podcast incrível. Muito bom. Eu queria que você começasse inspirando todos nós aqui com a sua trajetória, o que te trouxe até aqui, o que você estudou, onde estudou, as suas experiências profissionais. Muito bom. Bom, eu sou advogada, me formei na FMU, já trabalhava em empresas grandes, depois eu fiz especialização em Direito Empresarial, fiz Direito Tributário no IBET, fiz Controladoria na FECAP e tive a sorte, Augusto, de começar a minha carreira numa empresa incrível que é o Grupo Votorantim. Comecei estagiária, já no jurídico, já no tributário, fui efetivada, na época me contaram que eu era a primeira estagiária e estagiário, né? Primeira estagiária efetivada da companhia, já no tributário. Depois acabei transferida, fui para um business, eu era da holding, aí fui transferida para Votorantim Cimentos. Acabei responsável pelo contencioso tributário quando tive uma oportunidade e pulei, com unhas e dentes, de migrar para a área financeira, para a área de planejamento tributário. E aí fiquei durante muito tempo na área de planejamento, e tive a oportunidade de conduzir uma série de discussões. A Votorantim era uma empresa, na época, muito pulverizada, estava em muitos estados, estava internacionalizando. Então, ali foi um grande berço para toda a base que eu tenho de indiretos. Sim. 12 anos se passaram, eu fui convidada por um amigo na época para ir com ele para um business que estava sendo formado, que é a Biosev, que era na época da Dreyfus. Passei por lá também. Passou por lá, né, Augusto? Isso. Depois de mim, eu acho. Assim, me lembro Depois. disso, dessa coincidência. Sim. E aí passei alguns 2 anos, um pouco mais, na Dreyfus. Aí já na área de compliance também. Então eu tinha a área de planejamento e compliance, que para mim foi incrível, porque meu berço tinha sido contencioso. Passar planejamento na Votorantim, depois na Dreyfus, compliance também. E depois acabei saindo da Dreyfus, fui para a Cosan. Cosan, peguei um momento inacreditável, assim. Cosan, eu entrei no primeiro dia da formação da joint venture com a Shell, portanto, da criação da Raizen. Então, tinha todo o rescaldo das discussões societárias e eu fui para a holding da Cosan. Então, ali, diferente, foi para uma estrutura... Eu era planejamento, mas muito voltada para M&A, para diretos, para toda a parte mais corporate, vamos dizer assim. Que também ali era uma coisa nova, então eu me senti aprendendo tudo de novo. Fiquei 5 anos na Cosan. Saí da Cosan para ir para a Cofco. Não sei se você conhece. Cofco é uma grande empresa global, porque é a maior empresa chinesa, né, de alimentos na China. E aqui no Brasil, commodities, uma empresa enorme. Inacreditável, de novo, mais uma vez. E aí saí, fui para Oxiteno, que é uma indústria que era do Grupo Ultra, e agora, hoje em dia, recentemente foi vendida para a Indorama. É uma petroquímica. Um ambiente diferente, porque aí eu já tinha as 3 áreas, era o full tax, mas muito estável, um processo mais redondinho. Então, ali eu tive a oportunidade de talvez desenvolver a gestão mesmo. Apesar desse nesse momento, esse talvez tenha sido o mais estável das estruturas, porque não tinha uma questão tão caótica. Votorantim era caótico pelo tamanho da operação. Né? Dreyfus, pelo fato de ser commodity.
Oxiteno, Cosan pelo fato de estar ali num momento de organização. Sim. No caso do Oxiteno era calmaria. Interessante que mesmo na calmaria teve muita geração de valor. Pude olhar, me dedicar, aprender, talvez desenvolver ali todo o lado de gestora. E foi muito interessante. Foi quando a gente se conheceu. Foi quando nos conhecemos. Isso. Felizmente nos Sim. conhecemos, foi incrível. Sacada minha ali, Sim. teu convite, que gentilmente aceitou instantaneamente para Obrigado. fazer parte de um momento ali muito interessante para o time. Muito obrigada, aliás, reitero Imagina. sempre esses agradecimentos. E aí fui para a Selen. A Selen é uma empresa que é uma investida do Mubadala, uma empresa de óleo e gás, originalmente, é uma refinaria de petróleo. Uma empresa, bom, nem preciso dizer, gigante, enorme. Eu costumo brincar que somos um bebê de hipopótamo, porque é um bebê, porque é uma empresa muito nova, foi criada em 2021, começou a operar em dezembro de 21. Mas já é gigante. E é gigante, é uma das maiores companhias do Brasil, Sim. em termos de faturamento. Uma operação extremamente complexa, né? A gente compra petróleo, faz os derivados, refina e vende, atua em 15% do mercado nacional, então é enorme. E num setor que eu nem preciso dizer, né? Sim. Qualquer setor no Brasil não é fácil, né, Augusto? Não. Agora, o setor de combustíveis é inacreditavelmente complicado e que tem, historicamente, a Petrobras como uma referência. Então, é um setor que atua numa legislação criada para uma empresa, entre aspas, pública. Né? Um setor de um regulatório muito forte. Então, assim, tem sido um desafio delicioso. Tem um segundo business importante, que também tem me tomado muito tempo e energia, mas que é muito prazeroso, que é a Selen Renováveis. A Selen Renováveis, ela é um projeto que está saindo do papel, que vai fazer diesel renovável, que é o diesel feito a partir ou do óleo de soja ou do óleo de macaúba. Macaúba é um coquinho que dá numa espécie de um coqueiro. É uma planta silvestre brasileira, disponível no litoral norte e nordeste do Brasil. E a macaúba, ela faz um óleo tão rico que se torna um diesel, um combustível igual em quantidade de molécula ao diesel fóssil. Nossa. Então, assim, é uma coisa muito nova, muito tecnológica e com um apelo que eu nem preciso dizer, com tudo que a gente tem discutido e visto, né, no mundo com relação à questão ambiental, à sustentabilidade, é incrível. Sim. Então, é assim, muita coisa para fazer e muita alegria, assim. Sabe que quando eu fui pensar nessa nosso papo, Augusto, diversas vezes eu me vi escrevendo a palavra incrível. Incrível. Claro que isso é muito pessoal, né? Mas eu olho para essa trajetória assim, com diferentes abordagens, em empresas distintas, em momentos muito pontuais, e eu olho para trás e falo, puxa, que sorte que eu tive de trabalhar em momentos e em lugares tão bacanas. Sim. E com uma oportunidade de crescimento tão incrível. Agora, a sorte só ajuda os bons, né, Carol? Verdade. A sorte só ajuda os bons. Dizem que a sorte é a união da competência com a oportunidade. Aí até te perguntar, te ouvindo nessa trajetória de Votorantim, depois passa por commodities agrícolas e hoje em oil and gas, como foi mudando a tua atuação na área tributária? Como é que você enxerga? Você deu uma pista no início que era indiretos, depois para o corporativo era mais diretos, M&A. Como é que foi mudando essa tua atuação, assim? Talvez pelo meu estilo, Augusto, cara, entro de cabeça. Então me sinto aprendendo o tempo inteiro. Até quando alguma coisa que eu sei, eu costumo sempre desafiar aquilo que isso eu já faço há tanto tempo, mas eu me sinto aprendendo a cada momento. E acho que nosso país, nossa legislação, realmente não tem outra forma de ver, né? Porque a gente está sempre aprendendo, tudo vai mudando, né? Sim. Mas acho que ao longo do tempo, o que eu melhorei assim para ir me adaptando a essas questões é que eu fui criando uma certa disciplina em relação a informações, sabe, Augusto? Então, assim, por mais que seja alguma coisa, ou que eu domino muito, ou que eu não domino, não importa, eu procuro me valer
de informações para tomar a melhor decisão. Então, assim, eu acho que no começo eu bati um pouco a cabeça. Não tive nenhuma repercussão com isso, mas isso era um pouco intuitivo. Né? A coisa era intuitiva. Eu ia tomando a decisão, ou executando, ou escolhendo projetos, ou gastando energia com temas que intuitivamente eu achava que iam surtir efeito para a companhia. Hoje eu já não faço isso. Ao longo dos últimos anos, eu fui me organizando de tal forma que eu procuro não usar só a intuição. Sim. Me valho dela, sem dúvida nenhuma. Sim. Até mulheres são super intuitivas, eu não dispenso, não é isso. Mas eu procuro fazer uma combinação boa entre ter a intuição e também ter um backup de informações que me ajude a tomar a melhor decisão, a buscar o resultado que faz sentido para a companhia, a não ser uma coisa empírica. Sim, muito bom. E Carol, quando você olha para trás, você tem algum aspecto profissional, alguma skill que você pensa, puxa vida, isso aqui eu queria ter aprendido antes? Tem uma coisa, eu tenho poucos arrependimentos na vida, graças a Deus. Nem dos que eu fiz, nem dos que eu não fiz. Tem uma coisa no aspecto profissional, Augusto, que eu brinco sempre, puxa vida, que eu bobeei. Eu gosto muito de números, sempre gostei. Eu escolhi esses dias atrás, fiz um post até, estava ali meio nostálgica, fiz um post no Instagram falando disso no dia do 11 de agosto, né, no dia do advogado. Eu escolhi direito, desde sempre. Sempre fui muito de argumentar. Minha mãe disse que em algum momento eu era muito difícil de convencer. Em alguns momentos eu fui muito defensora de fracos e comprimidos. Minha mãe dizia isso. Você é defensora dos fracos e dos comprimidos. E eu escolhi o direito. Mas eu sempre gostei de matemática, sempre gostei de lógica. E aí fiz direito. E dado o momento nessa trajetória, eu tive a oportunidade de fazer. Eu fiz controladoria. Lá eu tinha um colega queridíssimo que trabalhava comigo, o nome dele é Renato Queregato. E ele era professor de contabilidade. Eu lembro que ele falou assim para mim, olha, faça contabilidade. Vai te ajudar. E eu acabei indo para a pós-graduação e eu me arrependo horrorosamente. Tivesse feito a graduação, era um complemento super bacana. No final, acho que hoje, com tanto tempo de atuação, talvez agora a prática já tenha me equilibrado ali. Eu talvez hoje saiba mais, se não igual um colega que tenha feito. Mas eu sempre senti falta. Do ponto de vista de conhecer mesmo, né? De poder... Curiosidade intelectual. Curiosidade intelectual, exatamente. Essa talvez seja meu único arrependimento. No mais, amigo, curti, aproveitei, não tenho arrependimentos e nem questões que eu falo, puxa, quando eu quis fazer alguma coisa, eu fui lá. Muitas vezes escolhi mudar de emprego, isso me dá uma certa alegria também, sabe, Augusto? Tive a oportunidade de escolher minha trajetória. Sim. Isso é muito bacana, né? Muito. Escolhi um luxo, atuar num dado setor, escolhi e tive em alguns momentos oportunidade de falar se eu quero na indústria, eu quero comércio, eu quero aqui, eu quero ali. Fui direcionando, né, onde eu achava que fazia sentido estar em algum momento aí da minha trajetória. Eu vou te consolar aqui, então. Porque se você fizer essa pergunta para mim, eu ia responder que eu gostaria de ter feito direito. Olha lá. Eu sou contador e eu fiz economia também, mas eu iniciei o curso de direito em 2006 ou 2007 e eu interrompi quando eu fui para Curitiba. Então eu comecei na PUC de Porto Alegre e não concluí. Foi um plano que eu fui deixando para depois. Recentemente eu fiquei com uma vontade doida de voltar a estudar direito, enfim. Mas os meus interesses estão muito voltados a outras coisas nesse momento. Eu tenho feito cursos de storytelling, eu cheguei a fazer oficina de teatro, curso de comunicação. Eu amo aqueles cursos da Casa do Saber, de filosofia. E aí eu sempre fico nessa, né? Eu adoraria estudar, mas serão 5 anos ali à noite. Eu estou num outro momento de vida em que
Para mim foi muito difícil reequilibrar minha vida com esporte, com família, com coisas assim que me divertem, né? Com esse empreendedorismo também, que eu ainda estou deixando para depois. Eu não desisti ainda, mas eu adoraria fazer direito, sabe? Então, a gente tem essa complementaridade aí. Que bom. Tá? Queria te consolar com isso. Que bom que eu não estou só. Eu tentei, você sabe que eu na pandemia, eu brinco que tudo tem um lado bom, né? Pandemia, estávamos em casa, e aí eu falei, eu vou me inscrever para fazer o online. Sim. Porque tudo era online, Sim. vou me inscrever para fazer online. Infelizmente, eu tive que reconhecer que eu não tenho disciplina suficiente para o online. Sim. Online ali não era híbrido, era online, de fato. E naquele caso, talvez eu não tenha escolhido bem, era um online 100% gravado. Então não tinha aquele online de interação mínima. Sim. Puxa, aí não foi possível. Não. Aí a família ou o trabalho me roubavam. Sim. Então, assim, o que eu poderia ter feito era para eu ter feito uma certa produção em 3 meses. Eu me dei conta de que eu não tinha produzido nem 1/3 do que eu devia. Uhum. E aí eu falei, acho que não vai Sim, dar. Ainda não é agora. Sim. Mas vai ser. Tá ali na listinha. Eu tá lá no meu radar, tá lá na minha wish list, assim. Eu tenho coisas que são inegociáveis, coisas que são importantes e coisas que ainda vão acontecer. Então eu precisava, por exemplo, botar o esporte novo na minha vida, eu precisava para recuperar a saúde. Já faz uns 4 anos que eu tô aí nessa jornada, tá muito bom. Mas quem sabe, eu acho que eu vou me apaixonar assim pelo curso, as discussões, as leituras. Eu já li muita coisa de direito, né? Isso que eu ia falar. Essa altura do campeonato, você já é um tributarista formado em direito pela vida. Quase. Mas, Carol, quando você olha para trás no teu espelho retrovisor da vida e você lembra da jovem Carol iniciando lá os estudos de direito, ela tinha sonhos, aquela menina. A minha pergunta é, você atingiu todos os sonhos ou tem coisa para resolver ainda? Sempre temos. Sim. Nossa wish list está sempre ali, né, do ladinho. E quando acabar, quer dizer que a coisa tá feia pro nosso lado. Sim. Né? Tenho muitos planos. Mas a resposta é sim. Aham. Eu felizmente olho para trás e penso que realmente não todos, mas atingi. Eu acho que a Carol que eu imaginava ser aos quase 50, e se não tô igual o que eu pensei, tô bem perto disso. E me sinto muito feliz com a trajetória que eu tive. Lá atrás, Augusto, eu sempre imaginei a minha vida, apesar de ser uma workaholic, capricorniana raiz, sabe? Sim. Chata. Meu nome é trabalho, bonequinho da Duracell. Sim. Difícil puxar, desligar da tomada. Mas eu sempre imaginei uma vida com um certo equilíbrio ali entre trabalho e uma família. E que, felizmente, eu tenho um parceiraço, que é o meu marido, Fábio. Um beijo. E tenho 2 filhas, um cachorro e o meu pai, que cuido com muito amor. Infelizmente, perdi minha mãe há alguns anos. Sou filha única. Então, ali tenho meu pai, hoje em dia, também como parte ali dos meus cuidados diários. E eu sempre imaginei esse equilíbrio, assim, essa balança, para falar em direito, né? Nossa balança. E claro que é um desafio constante, né? A gente que trabalha em empresa, você sabe bem, né, Augusto? Sim. Parece que o dia... Se você ficar 18 horas no escritório, seja no escritório presencialmente, seja online, você tem o que fazer. Sim. Seja porque alguém te acessa, seja porque você inventa alguma coisa para fazer. Então, para mim, é sempre um desafio. Eu sempre tive jornadas muito estendidas. Como você, procurei hoje mais equilíbrio ali na questão da saúde, o tempo passando, né? Mas me sinto muito feliz, assim, me sinto muito bem sucedida, porque conduzi aí essas 2 coisas, claro, como eu disse, com desafios, mas pude percorrer esses 2 caminhos ao mesmo tempo e de forma também igual. Eu acho que eu não seria uma profissional tão feliz se eu não tivesse minha família, e certamente eu não seria uma mãe e uma esposa tão feliz se eu não tivesse o meu trabalho. Verdade. Então é um equilíbrio que eu brinco que eu gosto de ter para onde ir.
Muito bom. Né? Então, a minha família ali, minhas meninas, Mariana e Beatriz também. Que idade elas têm? Mariana tem 16, Beatriz tem 11. E a Mariana vai fazer direito ou não? A Mariana, menino, botou isso na lista ali, falou, mãe, se eu fizer tal coisa, e aí direito? Eu, naquele momento que você dá uma gelada, você fala, não pisca. Sim. Porque se você falar sim, o problema vai ser seu, e se você falar não, o problema também vai ser seu. Sim. Então eu não pisquei. Beatriz também já botou na lista, enfim, mas eu ficarei feliz se fizerem e ficarei também feliz se não fizerem, é uma escolha delas, né? O importante é que a gente faça o que gosta, o que faz sentido, Sim. né? Então deixo para que elas escolham e é isso, muito feliz. Tem uma pergunta que eu sempre fiz aqui, Carol, que é quem é a Carol que não está no LinkedIn, né? Quem é a Carol das 5, 6, 7 da tarde, da noite, até o dia seguinte, ou da sexta-feira à tardinha, até o domingo à noite? O que você gosta de fazer? O que você faz para manter essa vida equilibrada? Bom, eu, infelizmente, Augusto, gostaria de mentir. Eu não gostaria de mentir, mas eu acho que eu vou mentir um pouquinho para dizer assim para você, tá liberado. Augusto, estou lendo muito, assisto muitas séries, acompanho o cinema francês. Por favor, isso. Não. Não. Não vai rolar. Amigo, não vai rolar. A Carol, hoje em dia, já nos últimos anos, eu realmente dedico tempo, guardo e cuido da saúde, faço esportes, pratico esportes de forma disciplinada, inclusive agradeço muito ao meu marido, que é muito mais disciplinado que eu e me leva... Você é da turma das 5 da manhã, não? É, mais ou menos, às 6. 5 não seria capaz. Uhum. Acordo às 5 até para minhas filhas irem para a escola, às 5:30. Mas assim, já é um esforço incrível. Sim. Né? Isso realmente eu faço de forma disciplinada, sabe, Augusto? Mas assim, no resto, meu amigo, eu tô tapando buraco, a verdade é essa. Nossa rotina é muito difícil. São Paulo é uma cidade desafiadora. Sim. O tempo passa, escorre no meio dos dedos. Então, por mais que a gente tente ali manter uma rotina de horários, de priorização, é muito difícil, com tantos afazeres dentro da companhia. Minha equipe é grande, desafios enormes. Então, assim, a Carol das 7:30, 8 horas até 5... Não, 5 não, porque eu não chego no escritório às 5. Vamos dizer, até as 8:30, 9 horas. É a Carol que está tentando tapar buraco ali, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Né? Cuidando da mãe, cuidando do pai, sendo mãe, cuidando da casa, procurando ali manter as coisas em ordem. Felizmente tenho um grupo de amigas queridas, então mantenho vida social intensa, né? Procuro ter ali minha família, digo, minhas primas, tias, sempre muito por perto. Infelizmente com um lazer um pouco menos do que deveria. Sim. Gostaria muito, aliás, me inspirei tanto, eu me lembro quando conversamos alguns anos atrás, Augusto, lembro de você falando, eu leio tantos livros, e eu fiquei, meu Deus, em que ponto da minha vida eu vou chegar nisso? Eu ainda não cheguei. Tá na lista de ter aquele momento, assim, de poder ler um livro e não dormir. Você sabe que para ler seus livros, sabe o que eu fiz? Eu li de dia. Para o trabalho, abre o livro, bora ler 30 minutos, durante o dia, durante o trabalho. Porque se eu deixar para ler à noite, não funciona, amigo. Mas eu amei essa tua espontaneidade genuína, meio Brené Brown, de abraçar a vulnerabilidade. Porque seria muito fácil você dizer, não, eu nado 3 vezes por semana, faço pilates outras 4, não sei o quê. Então, às vezes as pessoas veem ilusões pensando, não, no dia que eu chegar no estágio da Carol, eu vou conseguir fazer isso. E você está dizendo, não, nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. E tá tudo bem, porque também cada um tem a sua, né? Eu estava falando agora há pouco com o meu querido amigo Bisinelli, e eu falei, cara, há uns 4 anos atrás, eu consegui reestabelecer equilíbrio na minha vida. Acordo 5 da manhã, procuro dormir 10:30, 11 horas no máximo, né, para fazer tudo que eu tenho que fazer, e sou muito disciplinado.
Então, assim, uma vez por mês eu tenho que ir para São Paulo gravar podcast. Ponto. Eu preciso ter uma disciplina de sentar para escrever o meu próximo livro. Ponto. Eu preciso atender o pessoal da minha equipe de marketing que faz isso tudo acontecer. E para isso eu tenho que criar conteúdo no final de semana, né? Então essas coisas, elas são... Nesse momento, para você ter uma ideia, uma quinta-feira sim, uma quinta-feira não, eu tô dançando valsa com a minha filha. Porque ela vai fazer legal. 15 anos, eu tô ensaiando valsa lá com ela. E tá sendo divertidíssimo. A gente ama aquele momento, aquela quinta, aquela 1 hora ali, é uma maravilha para mim, assim, do ponto de vista do afeto e também da cabeça, sabe? Então é isso, a gente vai encontrando esses slots e descobrindo. Já tô louco de vontade de fazer uma oficina de dança com a minha esposa, porque sabe que eu tenho um sonho de fazer aquela cena do Perfume de Mulher, né? Nossa, dançando tango. Demais. Então é uma coisa que ainda quero fazer, né? Então essas coisas vão aparecendo na nossa vida, a gente tem que aproveitar as oportunidades. Exatamente. E passa tão rápido, né? Passa. Eu olho para trás e falo, gente, parece que foi ontem que eu tinha uma criancinha pequenininha chorando. Parece que foi ontem que eu amamentava enlouquecida na Votorantim. Eu tive a Mariana, eu estava na Votorantim, Augusto. E eu botei na minha cabeça que eu tinha que amamentá-la até 1 ano. E felizmente tive a possibilidade de amamentar, mantive até 1 ano, mas devo muito disso ao meu gestor da época, que com muita empatia, olha só, me permitiu ali fazer uma adaptação nos meus horários. E na época que nem tinha trabalho online, sim, eu fazia parte do dia de casa. Imagina, isso há 16 anos atrás, era incrível. E passa muito rápido. Eu olho para trás e falo, puxa vida, a gente tem que aproveitar mesmo, né? E ainda mais a gente que, enfim, tem filhos, né? Não pode deixar para amanhã. Tem que aproveitar o momento atual, porque vai passar. Vai passar. E é isso. Lembrei, essa questão da dança também está na minha listinha futura. Você quer fazer também? Eu adoro dançar. Meu pai era um pé de valsa danado. E aí meu pai era tão bom pé de valsa, ele dançava tão bem que ele conduzia. Só que agora eu tenho um desafio, meu marido é meio cintura presa. Agora com ele, eu tenho que conduzir, mas eu não tenho essa competência. Sim. Então assim, dança de salão é uma coisa que tá ali num dia ali, junto com outros sonhos ali bacanas, sabe? Trabalhar da Itália, trabalhar assim com o que eu gosto, sim, com direito tributário, com tributos, nem diria direito só, porque hoje em dia já é uma atuação mais financeira às vezes, né? Imagina trabalhar com o que eu gosto lá da Itália ou de qualquer outro lugar. Costa Amalfitana. Meu Deus, que privilégio incrível. Tá ali, na listinha. Eu acho que, fazendo uma autocrítica, eu acho que eu sou cintura presa, assim, mas eu coloquei o videozinho eu ensaiando com a minha filha no grupo da família e saiu alguns relatos, assim, Patrick Swayze, John Travolta, que se cuidem. Aí eu fiquei muito animado com isso, entendeu? Que legal, mas você vai ver que a pressão vai te fazer um dançarino inacreditável. Exatamente. Sabe que o meu marido, ano passado minha filha fez 15 e eu não contei para eles que eles iam fazer um momento dança. Minha filha tinha me proibido de fazer um momento dança. Então eu não contei. Só no dia eu combinei ali com o DJ e no dia eu falei, vocês vão entrar e fazer uma rodadinha. Nossa, eles foram incríveis, surpreendentes. Que legal. Os dois. Muito bom. Ela porque deixou e ele porque executou com uma precisão cirúrgica. Se eu tivesse deixado ele saber 1 mês antes, sim, ele ia sofrer 1 mês. Sim. Fez ali no calor da pressão e deu tudo certo. Que espetáculo. Carol, nesse momento a gente está sendo ouvido por milhares de estudantes, de profissionais que adorariam trabalhar em grandes empresas como a que você trabalha ou com grandes profissionais como você é. Quem é o profissional que dá certo e quem dá errado trabalhando com a Carol? Eu tenho consciência que eu sou uma gestora caótica. Ah, é? Disciplinada, tá? Nos últimos anos, como eu comentei, essa questão da rotina das informações, de
ter um buffer ali de dados que me permita tomar boas decisões. Então, nesse aspecto, muito disciplinada. E eu dou muito valor para os profissionais que me ajudam com isso. Inclusive, eu busco pessoas disciplinadas exatamente para uma complementariedade ali no perfil, porque profissionais que permitem que a gente tenha esse vamos dizer assim, essa base de dados ali para tomada de decisão. Agora, no resto, caótico, amigo. Certeza. Pô, desculpa, equipe, me perdoe. Tem que ser organizado, então. Tem que ser organizado, mas, por outro lado, quando eu brinco dessa questão do caótico, porque, felizmente, ou não, né? O fato é que nosso país nos permite navegar numa complexidade tal que pensar fora da caixa é uma mantra. Então, você tem que desafiar sempre. Então, eu brinco que é caótico porque o tempo inteiro eu estou desafiando a informação, o sistema, o dado, o status quo. Eu estou sempre desafiando o status quo. Então, eu tenho isso, mas será que podia ser melhor? Como podia fazer? Não, mas a decisão é essa, mas podia ser diferente. Sim. Eu vou compensar, mas eu podia monetizar de outro jeito. Eu trouxe um resultado, mas será que tem algum outro? Então, o tempo inteiro estou puxando a equipe para trazer mais. Então, nesse aspecto que eu brinco, que é caótico. Porque dá uma sensação de um inconformismo. Isso é ótimo. Constante. Isso é ótimo. Constante. Então, é nesse aspecto que eu brinco, que eu saio tanto da caixa que depois eu esqueço onde eu pus a caixa. Tu acabou de me dizer que uma coisa que eu não sabia, que eu sou caótico, porque eu sou assim também. É, caótico. E eu tenho pessoas que trabalham comigo, como a Kelly, como a Giovana, eu poderia citar outros exemplos, que são organizadíssimos, assim. Eu falo pra Giovana e pra Kelly, elas usam aquele OneNote. Eu tenho uma inveja quando elas abrem aquilo na minha frente, porque elas têm uma organização, assim, espartana. E eu sou um cara muito disciplinado, mas não sou um cara tão organizado. Não sou desorganizado também, mas não sou aquele cara planejadinho que tem tudo ali controladinho, anotado, né? Mas elas são. Então é uma fortaleza isso, né? E é isso que é essa beleza de equipes, seja com perfis, sim, seja até com background, né? Que se complementam. Sim. Né? Então, assim, no final das contas, a resposta objetiva é assim: talvez as pessoas mais curiosas e um pouco mais disponíveis para o aprendizado, né? Eu acho que elas se adaptam melhor ao meu estilo, porque, com certeza, ao provocar essas diversas avaliações, análises, o que acontece é que a gente não deixa a zona de conforto. Nunca. Né? Então, as pessoas mais curiosas, que trabalham menos com uma zona de conforto ali, talvez se adaptam melhor ao meu estilo. Muito bom. Excelente. Eu acabei de descobrir que eu sou assim também, não sabia. Ótimo. E como é que tu tem acompanhado a reforma tributária? Eu participo de vários grupos, de vários fóruns. Eu vejo majoritariamente assim, uma grita, né? E até converso bastante com o meu queridíssimo amigo Lionel Nobre da Dell, com quem eu aprendi que profissionais maduros como a gente tem um momento que fica chato ficar reclamando, porque você vai ter que fazer acontecer aquele negócio. Então, assim, tá bom, entendi que não é o ideal, entendi que não é o que você sonhou, mas agora faça acontecer, amigão. Amanhã tem que emitir uma nota, entendeu? Então para de chorar no grupo de WhatsApp. Quais os seus principais insights da reforma tributária? Do ponto de vista da sociedade, Augusto, e aqui eu não estou falando dos tributaristas, eu estou falando do país. Sim. Eu penso que a gente precisa caminhar. Não é mais nenhuma questão de reclamar ou não reclamar. Eu acho que a gente precisa dessa evolução. É muito, muito complicado você explicar para uma pessoa comum, um não-tax, como que se faz o cálculo de um tributo. Né? Então, eu acho que o fato de ser o plus tax é o grande ganho do ponto de vista da sociedade. Um dos. É verdade.
né? É simplicidade mesmo, E cidadania. Facilitar a informação, né? Num mundo hoje de transparência de dados, de transparência até do ponto de vista ali governamental, né? Tantos portais de transparência. Mas que adianta a transparência? Esse negócio tem lá quanto tem de imposto na nota fiscal. Eu me divirto com isso. Tá aqui quanto tem de imposto na nota. Agora chegue nesse valor. Isso. Te desafio a chegar naquele valor. Até pra gente isso é difícil. Que dirá pra pessoa comum. Não. Que bobagem tá isso na nota se a pessoa não consegue fazer a conta. Não consegue. Aquilo aí é pior que cálculo estequiométrico. Tu lembra do cálculo estequiométrico Nossa, de eu nem química? sei o que é isso. Não, que é é horroroso, horroroso. Nem tente, você não vai conseguir. Não sei nem o que é. Isso. Ótimo. Não me conta, tá bom? Se for alguma coisa tributária, me deixa sem saber. Bom, o fato é que eu acho que para o país a reforma era necessária mesmo. Né? Ocorre que, para que ela fosse, vamos dizer assim, simples, tinha que voltar lá em 1988 e refazer um monte de coisa que está na Constituição Federal. A forma como os nossos tributos estão organizados, né? União, estados, municípios. Então, a gente vai ter um IBS, um CBS, que vai ser rateado entre os dois, entre os três. Isso é uma loucura. Se você olhar em função da nossa organização política e constitucional, é desafiador. Sim. Teria que voltar muito no tempo ali, começar de novo pela Constituição para tentar ali remontar um monte de coisa que torna tudo mais difícil. Então, como você falou, né, Augusto? Não adianta ficar reclamando. Não. Vamos seguir adiante. Acho que existem coisas que a gente tem que tentar atenuar. Coisas óbvias, o split payment, tem outros tantos questões ali para endereçar, para tentar transformar isso em uma coisa factível. E acho que a gente vai ter desafios. Como diz, todo mundo fala, é verdade, vai piorar para melhorar. E seguir. Né? Acho que essa altura do campeonato, esses dias atrás estava fazendo uma reflexão com um colega da empresa e eu disse o seguinte: teve um certo período de tempo, então veio a Constituição de 88, começaram, várias legislações foram sendo alteradas e durante alguns anos eram muitas discussões tributárias ao mesmo tempo, né? Imposto de renda, PiscoFins, o começo do PiscoFins, ICMS, diversas diferentes discussões da própria Lei Candir. Sim. Enfim, várias teses grandes que se acumularam durante um certo período de tempo. Verdade. E aí foi dar eu acho que a combinação entre a tecnologia, né? Então, a repercussão geral, as teses agrupadas, isso foi diminuindo ali a quantidade de discussões. E hoje você tem muita discussão, sem dúvida nenhuma, mas é menos do que tinha lá há 10, 15 anos atrás, em termos de teses, né? O contencioso, vamos dizer assim, agrupado em teses, ele diminuiu um pouco. O que vai acontecer é que certamente vai ser, aos primeiros anos da reforma, exatamente a mesma coisa. A gente vai ter ali muitas discussões de adaptação, especialmente no momento em que a gente for híbrido, né? Estiver passando de um sistema para o outro sistema, muitas discussões vão acontecer, as legislações vão sendo adaptadas e daqui a alguns anos, talvez daqui 20, 30 anos, a gente esteja já numa situação um pouco mais estável. A reforma não é alguma coisa que vai gerar efeito imediato. Se não gerar aumento de carga tributária, para mim já está bom. Sim. Né? Pode até gerar para o fisco, para a União, estados e municípios, aumento de arrecadação, isso é uma coisa. Gerar, sim, pelo fato de pegar um número maior de contribuintes, garantir que não haja sonegação, isso então, tem um ganho para o todo, né, para o Estado, mas individualmente para os contribuintes, se a gente não tiver aumento de carga, para os bons contribuintes verdadeiros, só vai ter aumento de carga para aqueles que são sonegadores, mas para as grandes empresas, para os contribuintes corretos, se tiver manutenção da carga tributária, eu acho que já é um baita ganho. Eu também porque acho. A gente está permitindo a melhoria para o todo, sem onerar individualmente os contribuintes que pagam. Onerando apenas aqueles que já não pagam. Então, acessando aqueles que, de fato, deveriam ser acessados. Sim.
Carol, você passou por indiretos, por contencioso, tem a formação jurídica, hoje tem uma atuação super holística, end-to-end, numa área tributária. Tem alguma coisa que você ainda não fez e gostaria ainda de fazer na carreira? Ai, um monte. Um monte? Fora ciências contábeis. Sim. Tem um monte. Eu acho que tem um desafio incrível assim pro executivo da área tributária, né, Augusto? Executivo da área tributária, ele está plugado no jurídico ou ele está plugado no financeiro? Então eu tenho você como uma inspiração. Obrigado. Porque é uma trajetória que ainda não é tão comum no nosso país, em grandes empresas, uma vice-presidência de tributos. Uhum. Então ainda tenho para mim um desafio de construir um caminho que traga essa exposição equiparada ali numa cadeira, seja jurídica, seja financeira. Isso é bacana, é uma coisa que eu quero percorrer. Né? Eu acho que cargo, a nomenclatura em si, ela é bacana, mas não é por isso. Uhum. Mas é porque ele é o reconhecimento da importância... do protagonismo, né? Da tua atuação, ou da atuação da área. Não digo da Carolina, mas da área como um todo. Uhum. Então, isso é uma coisa que eu estou desbravando. Perfeito. Né? Tô aprendendo a lidar. E uma outra coisa que eu também acho importante, Augusto, e que para mim é sempre... eu estou construindo, é a questão da gestão de pessoas. Uhum. Eu gosto muito disso. É um lugar ali de uma Carolina... que não é do técnico, é muito da sensibilidade, mas que é realmente, no final, o reconhecimento. Né? Então, tenho tido a oportunidade de receber de alguns colegas, nos últimos dias, e por uma coincidência, algum feedback. E foi tão bacana, assim, porque você percebe que, realmente, independente do cargo, do salário, quando você... marca a vida do profissional, também é uma coisa bacana. Então, em algum momento, eu também quero poder me dedicar mais a essa questão das pessoas. Já me dedico, mas quero aprender a fazer isso. Me dedico um pouco ali nesse aspecto ainda no intuitivo, né? Tive alguma oportunidade de estudar isso, principalmente em algumas empresas, Votorantim, Cosan. Ali tive cursos, né, mentoria. Aliás, muito bacana seu trabalho, viu? Sim, obrigado. É uma coisa que eu quero fazer futuramente. Tá na listinha ali no aspecto profissional, seguir esse caminho também. Muito bom, sensacional. Eu queria fechar contigo aqui perguntando os teus pitacos culturais, que pode ser uma indicação de um livro, pode ser de um filme, pode ser de uma série, pode ser de um podcast, pode ser de uma exposição de arte. Qual o seu pitaco cultural? Meu pitaco cultural? Pode não ser cultural? Pode. Você sabe que você falou dessa questão do exercício. E aí eu vou contar a minha experiência. Uns 3, 4 anos atrás, como você, Augusto, acho que é a idade, né? Me sentindo muito cansada, muito problema para dormir, ansiosa. E aí eu falei, momento da virada. Eu sempre fiz alguma atividade física, mas dado o momento eu falei, eu preciso aumentar. E aí, no mesmo momento, eu disparei ali musculação disciplinada 3 vezes por semana. E há uns anos atrás eu fiz um curso de mindfulness. Nossa, que espetáculo. Eu adoraria dizer que eu virei uma yogi, mas não. Mas o mindfulness, ele me abriu a mente. Assim, hoje, né, smartphone, 3 telas. Muitas distrações. A gente tá o tempo inteiro conectado com um monte de coisa. Você está no escritório, mas está com a cabeça na empresa, ou em casa, ou você está em casa e com a cabeça no escritório, ou com a cabeça em vários diferentes lugares.
mindfulness, ele dá uma esvaziada, assim. Sim. Então, não é exatamente um livro, mas apenas uma dica. Eu acho que, se você não tem muito tempo, procure saber mais, né? Para quem tem ali, como todos nós hoje em dia, tantas diferentes frentes abertas, o mindfulness, ele dá uma esvaziada, assim, ele te ensina mecanismos e ferramentas para você estar aonde você realmente deve estar naquele momento. Adorei. Achei excelente. Aliás, eu tenho uma história para contar dessa semana. Lá na Volvo a gente está com alguns prédios em reforma e a gente está sendo alocado em outros. Então, revezando com colegas lá, a gente está trabalhando em outros prédios. E essa semana aconteceu de eles estarem trabalhando serrando umas madeiras do lado do prédio onde a gente está trabalhando. E tudo indica, e tem uma ironia aqui, né? Tudo indica que tinha uma barulheira. Eles estavam trabalhando com a madeira ali, serrando a madeira. Só que eu estava concentrado, lendo um documento, escrevendo. E falando muito sinceramente aqui, eu não estava ouvindo esse barulho que vinha de fora, porque eu estava muito concentrado no texto. Eu sou um cara que eu consigo me concentrar muito. Que bom. Só que as pessoas falando, elas começaram assim, mas que barulho, mas isso e tal. Aquilo tirou minha concentração. E aí eu comecei a ouvir o barulho. Então, essa é a diferença que mindfulness, ou mesmo a meditação, faz, né? Eu tenho a capacidade, por exemplo, de abrir um livro, e mesmo que meus filhos estejam assistindo uma série que eu não estou acompanhando, eu consigo ler ali no meio deles, no sofá, sem estar ouvindo o livro, aliás, o filme ou a série, enfim. E aconteceu comigo essa semana. Isso é um grande diferencial. Muito. E ajuda muito, né? Hoje, muito. Nos escritórios abertos, sim, eu não lembro se foi um podcast ou alguma coisa em que... Acho que era alguma coisa falando de saúde mental, Augusto. O pessoal, numa empresa, criou como se... Sabe aquele quero carne e não quero carne? Da churrascaria? Sim. E era um cubo que ficava assim em cima da mesa das pessoas. Sim. E que estava disponível ou indisponível. Porque se está num ambiente aberto, sujeito a todo tipo de barulho, de interação, sim, o tempo inteiro as pessoas te acessam ali, às vezes para fazer um comentário, às vezes para falar, às vezes... Eu, nesses últimos dias, tenho levado para o escritório o fone e ainda ponho o fone, sabe? O fone da Apple. Sim. E ainda ponho o fone. E ainda tem dias que eu ligo a música. Porque eu falo, meu Deus, eu preciso aqui ficar. Eu não sou tão simples assim. Para mim, a concentração não vem assim tão facilmente quanto para você. Então, eu acho que ele ajuda, é um caminho que a gente precisa se policiar, porque senão a gente fica exausto, né? Sim. E as questões de saúde mental hoje em dia estão muito ligadas à exaustão mesmo, à exaustão mental. Muito. É um tanto de informações que corre para tantos dados, a velocidade de tudo que chega. Eu vejo por mim, Augusto, sou copiada em tantos e-mails, em tantos dados diferentes. Tem horas que você buga, né? Você fala, nossa, eu vi esse dado, aonde que eu vi isso, meu Deus? Você não consegue nem buscar. Eu falo que eu não tenho mais nem gavetinha para colocar isso na cabeça. Sim. Tem horas que eu falo, pera, que eu vou buscar na gavetinha lá da ponta. Então, a gente precisa botar um limite, e eu acho que usar essas ferramentas, elas são importantes para a gente limitar ali e ter saúde. Muito bom, Carol. Eu fiquei muito feliz de receber a tua visita. Para mim aprendi demais. Eu tenho certeza que muito inspirador esse episódio para todo mundo que está nos assistindo. E tá liberado aí para feijoada ou para o sabadão com a família aí. Obrigado mesmo pela tua generosidade em vir aqui num sábado compartilhar conosco a tua trajetória inspiradora. Muito obrigada, Augusto. Obrigada pelo convite. Obrigada por nos inspirar sempre. Tenho em você uma referência. Vou pegar aqui para te
pegar assim, esses seus segredos também, né? Sim. Pode fazer um podcast invertido? Pô, em vamos. que a gente fica te entrevistando? Bora. Ah, eu adoraria. Eu acho que devia, hein? Olha, fica a dica. Fica a dica. Escolhe 3 e a gente vai te entrevistar. Vamos fazer isso então. Pegar o segredo da Coca-Cola do Vamos Augusto. lá, vamos fazer isso. Vamos fazer Combinado. isso. Quem sabe a gente faz. Lembra do Meninas do Jô? A gente faz o Olha. Meninas do Augusto. O que tu acha? Nossa, adorei. Vamos fazer isso então. Nossa, adorei, Augusto. Tô dentro. Super top. Muito bom, obrigada, Carol. viu? Obrigado. Valeu. E você me acha nas redes sociais, você sabe bem, eu tô lá como Augusto Flores Oficial no Instagram. Eu também tô no LinkedIn, você me acompanha no LinkedIn. Os meus websites, augustoflores.com.br, e eu também tô lá no MTX Educacão, que é a empresa através da qual eu venho promovendo alguns eventos empresariais. O primeiro foi MTX Mastermind aqui em São Paulo recentemente, onde eu reuni o creme de la creme da gestão tributária brasileira. Foram 100 pessoas num sábado de dia inteiro. Fiquei muito feliz. No WhatsApp eu tô como 41 995 69 38 41. Manda sugestão, manda crítica, manda mensagem, manda alô, pede livro, eu mando pro Brasil todo. Os meus livros você pode comprar na editora Viseu e também na Amazon. Eu vou ficar muito feliz também. E eu queria ressaltar aqui o apoio da Bravo. A Bravo, meu patrocinador, uma Textec com 10 anos de atuação já, atendendo 6 mil CNPJs no Brasil todo, com muita tecnologia embarcada. E nesse momento eles estão com uma iniciativa muito bacana, ajudando empresas na gestão da reforma. Você não tem noção se vai contratar mais gente, se vai contratar temporário, se vai ter outsourcing. Você nem sabe ainda se vai ter budget para isso. E a Bravo pode te ajudar nesse caminho, a escolher melhor. Afinal de contas, a sua equipe vai se dedicar à reforma, ou aos impostos como são, ou você pede para a equipe se dedicar ao futuro e deixa o atual, que vai cair em 2033, com a Bravo. Talvez seja uma grande oportunidade e com muita tecnologia embarcada. Tem um QR Code aqui que você está vendo em algum lugar, ou ele está aqui, ou ele está aqui. E você pode mandar também um e-mail para manicomiotributário@bravocorp.com.br. Muito obrigado.